Então é um absurdo o Flamengo, até agora, não ter nenhum reforço. O Claudinho, o Zênio, já devia ter partido para outro. Toda negociação do Flamengo deveria ter como meta, limite, a data da abertura da janela. Abriu a janela, não fez ainda, tchau. Mas o Marcos Braz, esse gênio das negociações, esse homem capaz de desenrolar qualquer problema, para não dizer o contrário, esse cara está negociando com o Claudinho há 3 anos. E aí, essa janela, que é importantíssima, ele simplesmente voltou com o Claudinho e está dando o mesmo resultado, rigorosamente o mesmo resultado que ele teve nos anos anteriores. Porta na cara. Faz sentido insistir com um clube e um jogador que você tenta 3 temporadas e não consegue? O Flamengo já deveria ter partido para outro plano. O Flamengo já deveria ter pensado num outro meio-campista que pudesse vir para dividir com o Arrascaeta a função ali no meio-campo, jogar um jogo, o Arrascaeta jogar outro. A gente sabe que o Arrascaeta não é um jogador que vai aguentar uma sequência de jogos muito grande. E o mesmo em relação ao Marcos Antônio. A tal história do gelo no sangue, eu já disse aqui, na verdade, é gelo no cérebro. Né? Eles estão com o cérebro congelado, eles só conseguem pensar em 2 opções. E aí entrou aquilo lá, não sai mais. Resultado, o Palmeiras vai estrear o Felipe Anderson, o Palmeiras vai estrear o Giai, o Palmeiras vai estrear o Maurício, o Atlético vai estrear o Bernard, vai estrear mais não sei lá quem que ele contratou, até o Vasco contratou o Felipe Coutinho e já vai estrear. E esse luminar do Marcos Braz disse que o Flamengo tem até o final da janela, que, se não me engano, é em setembro. Então, o Flamengo vai esperar até setembro para contratar ou não, e os jogos todos que vão ser disputados até lá. Daqui a um mês, o Flamengo entra numa sequência alucinada de jogos. O Flamengo faz um jogo pela Copa do Brasil, um jogo com o São Paulo no Morumbi, isso tudo pertinho, um depois do outro. Volta a fazer o segundo jogo pela Copa do Brasil, reestreia na Libertadores com o Bolívar, joga com o Palmeiras, faz o segundo jogo com o Bolívar e joga com o Botafogo também. Então, isso tudo assim em pouco mais de um mês. Todo mundo reforçado. O Flamengo aqui rezando para que o Arrascaeta não se machuque, para que o De La Cruz não se machuque, para que o Wesley volte a jogar bem como jogou em partes das partidas da travessia. O Flamengo está brincando com a verdade, né? Aliás, o Flamengo está brincando com a verdade há muito tempo, desde que deixou o Marcos Braz continuar como vice-futebol, quando ele claramente está mais preocupado com a sua campanha política, tenta se reeleger vereador, acho difícil que se reeleja, com o momento dele atual, mas o resto, as negociações do Flamengo, são tocadas dessa maneira completamente irresponsáveis, como estão sendo as de Claudinho e Marcos Antônio. O Flamengo já deveria ter partido para plano B. E o Flamengo não tem plano B. O Flamengo pensa um jogador e fica em cima daquele jogador. Se não dá certo, azar. A gente já viu isso, inclusive com o De La Cruz, no ano passado. Só agora, no início dessa janela, é que o grande negociador conseguiu contratar o De La Cruz. Como? Com um desconto, graças à sua verve na negociação? Não, pagou o passe cheio. Foi lá e pagou a multa rescisória. É o mesmo caso do Claudinho. Esse caso do Claudinho virou uma novela, né? Foi se estendendo ao longo de 3 anos. Ô, Renan, você concorda com o Renato ou você acha que o Flamengo está bem servido? Porque o que eu ouço por aqui é que o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. E também, se a gente for pensar, no início do ano, reforçou, né? Contratou o De La Cruz, aliás, gastou um bom dinheiro, 78 milhões de reais, trouxe o Vinha, trouxe o Léo Ortiz. O Flamengo precisa de mais jogadores ou está bem servido, na sua opinião? Bom, Luísa, comparado com outros times, é um excelente plantel, né? Mas com a concorrência, como o Renato falou, né? A principal concorrência ali, que é o Palmeiras, o Botafogo. Eu falo aqui, mas o pessoal não concorda muito comigo. O Cruzeiro fez uma boa janela também, na minha opinião. Também não fez. sei se vai. Não sei se. Cada vez investindo mais. Então, não sei se vai brigar ali pelo título, mas fez uma boa janela. Comparado a esses principais rivais, adversários, e o incrível que o plano B é o Paquetá. Seria o Paquetá, que também não sabe se vai poder jogar daqui a pouco. Não, então... e periga vir, Renan, periga vir e ser banido do futebol. Imagina. Se a gente está falando do Gabigol, né? Imagina o caso do Paquetá.
Pois é. Exatamente. Então, e um time com dinheiro, né? Que tem o poder de abrir os horizontes, vamos dizer assim, procurar mercado sul-americano, até no mercado europeu, né? Tem condição para isso, como é o caso do Claudinho. Eu concordo com o Renato, deveria ter já adiantado esse processo. Eu achava que eles estavam esperando pela final. Teve uma final na Rússia essa semana, esse fim de semana, né? Sim. Copa da Rússia. E eu achei Isso. que o negócio já estava sacramentado, só estava esperando jogar a final e se apresentar ao Flamengo. Eu achava que era isso. E foi ao contrário, esfriou o negócio após a final. Não sei se por qual motivo, mas o Flamengo tem que entender que ele é um clube hoje que quando é o Flamengo que vai negociar, os caras não tem aquele negócio de barganha, de parcelamento, Não, eles sabem que o Flamengo tem a condição de chegar e fazer a compra e pagar a multa à vista, entendeu? O São Paulo está tentando contratar o Thiago Mendes, que é uma outra coisa que não está em pauta hoje, que é uma outra coisa que eu sou contra a contratação do Thiago Mendes, né? O São Paulo está tentando barganhar de tudo que é jeito, parcelamento a perder de vistas. Agora, se é o Flamengo, é na hora. Isso que o Flamengo tem que entender. Então, o leque, a opção do mercado para o Flamengo tem que ser melhor, tem que ser maior. Ah, não deu o Claudinho? Nós já temos outra opção aqui. Entendeu? E tudo muito falado. Eu fiquei admirado como que foi o caso do Palmeiras com o Felipe Anderson. Só todo mundo ficou sabendo quando ele já estava contratado. Incrível. O do Flamengo, há 3 anos que a gente sabe que o Flamengo quer o Claudinho. E o Claudinho não vem. Né? Então essas coisas são muito estranhas no Flamengo. O Renato sabe muito mais, né, do que a gente, mas elas são muito estranhas. Os negociadores do Flamengo não trabalham bem, na minha opinião, não, Luísa. Já que a gente está falando do Palmeiras e deste elenco badalado, surgiu uma notícia sobre o Palmeiras também, que enfrenta o Botafogo na próxima rodada, e que chamou a atenção, que a presidente Leila Pereira não vai ao Newton Santos porque não sente segurança em estar lá ou porque não quer dar de cara com John Textor. Fato é que essa divergência foi crescendo, especialmente, né, depois de toda a suspeita que o John Textor levanta em torno de manipulação de resultados de uma forma muito irresponsável, porque ele fala e não prova nada, mas fato é que isso foi ficando cada vez mais nervosa, essa relação, vamos dizer assim, e a Leila já chegou a xingá-lo, até publicamente, em programas de TV, enfim, uma animosidade que foi só crescendo. Ô Mili, como é que você viu esse episódio? Você acha que ela não tem que aparecer lá mesmo por uma questão de segurança? Ou é triste que ela não se sinta à vontade, ou é um absurdo, na verdade, que ela não se sinta à vontade para acompanhar o time dela em um outro estádio de futebol por conta de uma divergência com um outro dirigente? Pois é um absurdo, é triste, é revoltante. Porque, assim, nesse caso, moralmente, ela está goleando o John Textor, né? O John Textor fez um papel absolutamente constrangedor em não aceitar perder o campeonato. E aí disse que tinha provas, levou para Brasília, foi recebido lá como se fosse um rei, não mostrou prova nenhuma, mostrou, aliás, que se ele acha que aquilo que ele apresentou é prova, é porque ele realmente não entende nada de futebol, ficou parecendo uma criança fazendo pirraça porque perdeu o campeonato, e a Leila está certíssima em colocar tudo isso em contexto. Agora, ela é uma mulher, né? Vai sempre pesar mais para o lado dela. Então, acho que por questões de segurança, ela não deveria ir mesmo, porque talvez a torcida do Botafogo pegue aí a implicância do CEO deles e vá para cima dela, né? Então, mas é lamentável, sim, porque a Leila é uma pessoa que ela recebe os rivais, os presidentes, os representantes dos rivais, trocando presente, ela tenta fazer isso. Mas nesse caso não dá. E assim, gente, a despeito de ser Botafogo, ser Palmeiras, de quem vai ser melhor, quem vai ser pior, fora de campo, o papel do John Textor até aqui é absolutamente constrangedor. Ah, mas o Botafogo está muito melhor desde que ele chegou. Tá, tudo bem, isso é uma outra história. O papel que ele está fazendo enquanto presidente de um clube de futebol, de uma empresa, né, que é hoje o Botafogo, é absolutamente constrangedor. É ridículo. E já entrou para a história
com toda essa vergonha aí que ele está criando para cima dele. É um papelão enorme o que o John Textor faz, mesmo que os botafoguenses gostem da gestão dele, isso é outra coisa, né? Mas o que ele apresenta ali nesse caso das manipulações de resultado é uma coisa assim, é ridículo, para falar bem a verdade. Ô Renato, como é que você viu essa não visita da Leila, né, para acompanhar o time contra o Botafogo e também essa animosidade aí crescente entre esses dois personagens do futebol brasileiro? Eu acho lamentável, né, que a gente chegue a esse ponto, mas eu acho que a Leila está com razão. O que a Leila vai fazer no Newton Santos? A chance dela ser, pelo menos, hostilizada, e muito fortemente hostilizada, pelos torcedores do Botafogo é enorme. E o próprio Textor, como é que os dois vão se encontrar? Se uma está processando o Textor no Brasil e ele ameaça processá-la nos Estados Unidos. Eles são inimigos. Então, acho que não faz o menor sentido. Ela certamente vai assistir ao jogo em casa, torcendo como nunca para o Palmeiras dar uma chulepada no Botafogo, né? E ela sorrir, mas não há ambiente para a Leila ir ao Newton Santos. Infelizmente, o Textor, com aquelas bobajadas dele, com aqueles relatórios ridículos da Good Game e de inteligência artificial, criaram uma situação insustentável de relação entre Botafogo e Palmeiras, que acabou, obviamente, sendo centralizada na figura da Leila e do próprio John Textor. Porque não foi só o Textor dizer que há corrupção, ele disse que há 2 anos o Palmeiras ganha campeonatos favorecido por um esquema de corrupção. É gravíssima essa acusação. E nenhuma das provas dele convence de coisa nenhuma. As provas dele são ridículas. Ele pega um lance e diz que o jogador não se empenhou como deveria. Como é que você consegue ver num lance de televisão de um jogo normal que aquele ali deveria ter corrido mais? É uma idiotice completa. Os relatórios Renato, do Textor mostra como ele simplesmente não sabe o que é o futebol, Renato. Ele Claro, não sabe. claro. Aliás, eu gostaria que, se a situação fosse o contrário, o que ele diria do jogo Botafogo e Palmeiras? Que o jogador de um dos dois times cobrou um pênalti depois dos 40 minutos, com a sua equipe ganhando de 3-1 e perdeu o pênalti. Eu garanto que ele ia dizer que esse jogador fez de propósito. Ele não diz isso porque era o jogador do time dele. Mas quem perdeu aquele jogo e aquele campeonato foi o jogador do time dele, Tiquinho Soares. Se tivesse feito aquele gol aos 42 minutos do segundo tempo, era 4-1 e acabou. O Botafogo abria ainda mais do Palmeiras e teria sido campeão. A partir daquela virada que eles levam de 4-3, em que o Endrick foi a peça fundamental do Palmeiras, a partir dali o campeonato virou. Porque o Botafogo não se recuperou psicologicamente daquela derrota e começou a derreter. E o Palmeiras, ao contrário, embalou, entusiasmado por aquela derrota. Então eu fico imaginando o que diria o John Textor e seus relatórios, que diriam se a situação fosse ao contrário. Mas isso ele não fala. Ele só fala dos jogadores dos outros. E aí ele acha que tinha que ter corrido mais, aí ele acha que deixou passar. Imagina, deixou passar. Gente, sabe, só no Brasil, falando sério, só no Brasil, nesse aspecto nós fomos uns curibocas. Aí estou sendo até um pouco... Não é um termo bom, porque aí eu vou estar falando de índio e também é uma coisa que a gente precisa corrigir, essa história de querer atribuir aos índios a parte boba da questão, né? Então, mas ele acha que nós somos uns idiotas. Estamos todos aqui com o nariz de palhaço, vermelho. Porque para acreditar naquelas coisas dele... Gente, vários desses lances que ele não se cansa de levar para tudo quanto é lugar foram vistos por jornalistas, foram mostrados na televisão e ninguém conseguiu ver o que ele via. Mas o fato é que ele acabou causando uma situação de hostilidade, inimizade tão grande entre ele e a Leila, que a Leila está correta com o Newton Santos. Eu gostaria de saber se ele vai ter coragem de ir ao Allianz Parque. Isso eu gostaria de saber. Ele acabou criando até porque, toda né, essa Renato, situação. daqui a pouco tem esse confronto de hoje, de Libertadores. Amanhã, Na Libertadores. E daqui um mês tem 2 jogos pela Libertadores, né? Exatamente. Então, eu também estou curioso para saber se ele vai ter coragem de vir aqui ao estádio do Palmeiras. Estou curioso para saber isso também. Exatamente.
Pois é, como é que uma derrota em campo, né, foi se transformando nisso tudo? Um time que derreteu em campo no último Campeonato Brasileiro e ele não consegue olhar para isso e criou toda essa confusão. Muito bem, estamos chegando ao fim de papo em 6h59, 1 hora de programa. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, hein? Eu e vocês na ausência de Marília Ruiz, que logo volta, mas estamos sentindo muito a falta dela. Obrigada a todos vocês. Mili, obrigada, viu? Renato, mais uma vez, Renan também. E vocês sigam acompanhando aqui o All Sport. Amanhã a gente está de volta com o Fim de Papo, nos fins da tarde ou início da noite, como queiram, às 7 da noite. Valeu, gente. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Uau.